Qual é o Homem-Aranha mais poderoso do cinema? Se você acha que é o Tobey Maguire, pensa bem. Vamos analisar os atributos de cada Homem-Aranha para determinar o mais poderoso. Fala, Geeks! O Homem-Aranha de Tobey Maguire. Para muita gente, o Homem-Aranha de Tobey Maguire ainda é um dos mais impressionantes quando o assunto é força física. A versão dos filmes de Sam Raimi não contava com a tecnologia avançada das versões mais recentes. Então, boa parte do que Peter Parker fazia dependia diretamente das próprias habilidades. Um dos melhores exemplos aparece em Homem-Aranha 2, quando Peter tenta impedir um trem do metrô de continuar desgovernado. Ele usa várias teias para reduzir a velocidade da composição, mas chega um ponto em que precisa segurar o trem praticamente sozinho. O esforço é tão grande que suas mãos começam a se ferir. Ele acaba desmaiando depois de conseguir parar a locomotiva. É uma das maiores demonstrações de força do personagem em qualquer filme. E essa não foi uma situação isolada. Mas antes, se inscreva no canal, que você vai entender cada detalhe de filme, série, tudo da cultura pop. Muito obrigado pela inscrição. Vamos seguir. Ao longo da trilogia, Peter enfrenta adversários como o Duende Verde, Dr. Octopus, Homem-Areia e Venom. Todos capazes de colocá-lo em situações extremas de combate. Mesmo machucado, ele continua lutando e consegue superar esses inimigos usando principalmente sua força, agilidade e sentido aranha. Anos depois, Homem-Aranha Sem Volta para Casa ainda mostrou que essa versão de Peter continuava extremamente forte. Tobey conseguiu vencer o combate contra o Homem-Aranha de Andrew Garfield. E quando Peter, de Tom Holland, tenta matar o Duende Verde, Tobey consegue segurá-lo e impedir que ele atravesse essa linha. O Homem-Aranha de Andrew Garfield. Nos filmes O Espetacular Homem-Aranha, Andrew apresenta um Homem-Aranha que se movimenta de forma muito mais dinâmica durante as lutas. Ele usa bastante as acrobacias, muda de direção rapidamente e consegue aproveitar o ambiente ao redor para atacar ou escapar dos inimigos. Seus reflexos também são dos pontos mais evidentes dessa versão. O sentido aranha acompanha essa característica. Peter consegue perceber ataques com antecedência e reagir em poucos instantes, mesmo quando está cercado ou enfrentando vários adversários ao mesmo tempo. Um bom exemplo aparece na sequência da Times Square, quando ele precisa lidar com Electro, enquanto tenta proteger as pessoas que estão próximas. A cena mostra como sua capacidade de se movimentar rapidamente pode ser tão importante quanto sua força. Essa característica também aparece em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, principalmente durante o momento envolvendo a MJ. Quando a MJ cai, Andrew consegue alcançá-la e segurá-la antes que ela bata no chão. Nesse momento, seus reflexos e sua experiência permitem que ele chegue a tempo. Não é uma demonstração de força física, mas mostra muito bem a precisão dos movimentos desse Homem-Aranha. O Homem-Aranha de Tom Holland. Desde Capitão América Guerra Civil, Peter já mostrou que estava muito acima do nível de um herói adolescente comum. Mesmo sendo mais jovem e tendo pouca experiência, ele conseguiu enfrentar o Soldado Invernal e o Falcão, e ainda teve um confronto direto com o Capitão América. Depois disso, a lista de adversários só ficou maior. Em Homem-Aranha de Volta ao Lar, Peter enfrentou o Abutre e passou por situações que exigiram bastante de sua força e resistência. Uma das maiores demonstrações acontece quando ele fica preso sob o destroço de uma estrutura e consegue levantar uma enorme quantidade de entulho para escapar. E essa capacidade física se torna ainda mais importante quando lembramos do que ele enfrentaria nos filmes seguintes. Em Homem-Aranha Longe de Casa, Peter precisa lidar com o mistério. Depois de ser enganado diversas vezes, Peter consegue superar a estratégia de Quentin Beck ao confiar no seu sentido aranha.
A cena mostra que ele não depende apenas de força física para vencer uma luta, mas a experiência do personagem vai muito além dos inimigos tradicionais do Homem-Aranha. Peter participou diretamente dos acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, enfrentando Thanos e seus exércitos ao lado de personagens como Homem de Ferro, Doutor Estranho e os demais Vingadores. Isso coloca o Homem-Aranha de Tom Holland em uma situação pouco comum entre as versões do personagem. Ele não teve apenas contato com ameaças urbanas, como criminosos e supervilões de Nova York. Peter também participou de batalhas envolvendo alienígenas, viagens espaciais e conflitos que afetaram todo o universo. E ainda existe o fator tecnológico. Durante boa parte de sua trajetória, Peter contou com equipamentos criados por Tony Stark. O uniforme do Homem-Aranha de Ferro, por exemplo, aumentou suas opções durante um combate, oferecendo recursos que vão muito além das habilidades naturais do personagem. Depois, Peter também precisou aprender a lutar sem depender desse tipo de tecnologia. Isso é importante porque mostra que suas capacidades não estão ligadas aos trajes que recebeu. Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele ainda enfrenta personagens como Duende Verde, Dr. Octopus, Electro, Sandman e Lagarto. E mesmo com todas essas ameaças reunidas, Peter consegue continuar lutando depois de sofrer golpes extremamente violentos. Agora, com Homem-Aranha Um Novo Dia, a evolução de Peter aumentou sua capacidade de usar os próprios poderes. Quem é o Homem-Aranha mais poderoso? Quando a gente compara os 3 Homem-Aranhas do cinema, a resposta depende bastante do que estamos chamando de mais poderoso. Se o critério for força física pura, Tobey Maguire fica na frente. O Peter Parker dele demonstrou uma força impressionante em vários momentos. Mas a cena mais lembrada é a sequência do trem em Homem-Aranha 2. Ele consegue segurar um trem desgovernado usando apenas sua força e as teias, mesmo chegando ao limite físico. Também vale lembrar dos confrontos contra o Duende Verde, em que Peter consegue enfrentar um adversário muito mais forte fisicamente e continuar lutando mesmo depois de sofrer vários golpes. Já Tom Holland apresenta um conjunto de habilidades mais amplo. O Peter dele teve contato direto com tecnologias desenvolvidas por Tony Stark, incluindo diferentes versões do traje, recursos de combate e sistemas de inteligência artificial. Além disso, ele participou de batalhas contra adversários muito acima do nível que os outros 2 Homens-Aranha enfrentaram. Em Vingadores Guerra Infinita, por exemplo, Peter consegue acompanhar uma batalha contra Thanos, ao lado dos Vingadores, e ainda utiliza o traje tecnológico para aumentar suas possibilidades de combate. Em Sem Volta para Casa, ele também enfrenta outros Homens-Aranhas, o Duende Verde e ameaças ligadas ao multiverso. Andrew Garfield também não pode ser descartado. O Homem-Aranha dele é extremamente ágil, rápido nos movimentos e demonstra bastante habilidade durante os combates. Seu estilo de luta depende muito de acrobacias, esquivas e do uso criativo das teias. Então, se a pergunta for simplesmente quem tem mais força física, Tobey Maguire tem o melhor argumento. Afinal, mesmo o Homem-Aranha de Tom Holland ter passado por uma evolução, não vimos um feito tão grande de força como Tobey no trem. Mas, se estivermos falando do Homem-Aranha mais completo em combate, considerando força, tecnologia, experiência e variedade de recursos, Tom Holland leva vantagem. Agora comenta, concorda que Tom Holland é o Homem-Aranha mais poderoso? Para você, quem é o mais poderoso? Comente e não se esqueça de se inscrever para entender tudo da cultura pop. Muito obrigado, até o próximo vídeo, fui!